da ONG. Com a palavra, o vereador Dr. Cicinato. Senhor presidente, nobres colegas, eu ouvi atentamente o pessoal que antecedeu hoje, falando do evento que a gente vai ter provavelmente dia 13 e provavelmente vai ter dia 15. Eu, aqui pessoalmente, eu discordo plenamente das colocações que foi colocado. Eu acho que hoje no Brasil não existe uma crise de briga de classe política, de classes sociais. Eu acho que existe um problema de briga de credibilidade. Na realidade, hoje o maior problema que a gente tem é justamente a perda da credibilidade. Inclusive o problema maior é da pessoa que está fazendo. Porque nós vivemos no Brasil um ano, na época do Fernando Henrique, do seu primeiro mandato, o Brasil, antes, inclusive, o presidente Camargo Franco inventou o Plano Real, inclusive o pessoal do PT votou no Plano Real e hoje, depois, teve os seus reajustes. Depois o Fernando Henrique, no seu primeiro mandato, fez um governo magistral, tirou a maior causa, a maior situação de empobrecer o país, que é a inflação. Aí no segundo ano, o Fernando Henrique teve que fazer os seus reajustes e teve que dar um veneno amargo. E também, presidente da República, política e tudo na vida da gente, a gente tem que ter um fator que chama sorte. O Fernando Henrique, no seu segundo mandato, teve um azar do caramba que nem a Dilma está tendo hoje. Além de ter a Dilma ter alguns problemas maiores, tem um problema chamado azar, porque não chove. Quando não chove, não tem energia elétrica, tem um apagão. Graças a Deus, o Fernando Henrique criou naquela época e expandiu isso em colocar no Brasil as terras elétricas, senão hoje o Brasil está vindo caos, porque hoje nós não temos água. Se vocês andarem um pouquinho longe de São Paulo, no berço, certo? Onde a gente produz energia no Brasil, que é aqui na região sudeste, não existe água. Aquelas represas não existem. E aí veio o Fernando Henrique. Depois veio o Lula, e o Lula diria que foi um presidente abençoado. Certo? Pegou um governo organizado, o Fernando Henrique organizou o Brasil, não mudou nada da política que o Fernando Henrique vinha fazendo, só simplesmente colocou e teve um fator sorte. Porque naquela época o Brasil, pelos ajustes que o Fernando Henrique fez, acabaram a inflação, certo? O Lula teve um sorte, descobriu que no Brasil tinha petróleo. Eu lembro que até, eu não gosto dessa pessoa inclusive, mas o Chaves disse que o Lula chegou, não fez o Brasil um país rico. O Brasil sempre foi um país rico. Inclusive o grande problema do Brasil é que os governos fazem as cagadas e quem tem que limpar as cagadas que o governo faz é sempre a população. Hoje, inclusive no Brasil, nós estamos passando por uma crise que tem uma situação, assim, tivemos um governo que, nesses últimos 3, 4 anos, teve uma administração nefasta no Brasil. Que foi erros grosseiros que qualquer economista com bom senso não faria o que ele faria. Hoje a gente está tendo erros políticos que qualquer político com bom senso não faria o que ela faria. Inclusive a gente escuta o pessoal do próprio PT falando que não devia fazer, tipo na eleição da presidência da Câmara, que é uma eleição que já está perdida, e ela entrou naquilo sabendo que estava perdida e que perdeu, e que na realidade hoje nós temos um governo impopular, vejo a Dilma como um governo impopular, e com isso o Lula era um presidente que tinha um respaldo muito grande da população, e isso fazia com que o Congresso fosse fraco. E hoje é o contrário, a Dilma está sem respaldo popular, e onde a classe política está nadando de braçada na realidade, está se lixando com a opinião e o que o Planalto Central quer fazer. Na realidade, a gente está vendo um confrontamento de poderes, por vários fatores. Então eu vejo essa situação hoje, que o problema do panelaço hoje no Brasil é justamente, gente, é falta de credibilidade. Não é uma briga porque é direita, porque o PSDB, não, certo? O povo brasileiro está contra. O momento do Brasil, nós temos uma inflação que é a última, é maior que nós temos nos últimos 10 anos. O dólar voltou a subir. Eu me lembro muito bem que na campanha eu vi pessoas falar quem é o mercado, quem é o mercado. O mercado é que dita tudo. O mercado é o que dita tudo. Porque se o povo não tem salário para pagar, a gente está ouvindo isso, nós estamos ouvindo, nós estamos vendo
No Brasil, nós estamos caminhando para uma recessão, que ela hoje é ruim. Hoje nós estamos em março. A inflação do ano passado não saiu ainda. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Nós estamos em março, tá certo? E a inflação do ano passado não saiu ainda. A expectativa que colocaram que ela ia ser um pouquinho maior, e na realidade a gente sabe que ela vai ser negativa. A inflação do ano passado vai ser negativa. Inflação não, desculpa. O crescimento do PIB. Esse ano nós estamos aí, está falando até de um PIB, é um PIB mesmo, esse ano não tem nem como ter PIB, não tem como crescer. E nós, inclusive, vemos assim, o Brasil precisa de um ajuste fiscal grave, nós estamos com um problema grave de caixa, o governo, para fazer isso, precisa de ter um respaldo político e, principalmente, um respaldo popular. E o que a gente vê é que a nossa presidente está sem os dois. Nós sentimos domingo, quando a presidente foi fazer o seu discurso sobre o Dia das Mulheres, ela fez um discurso e nós tivemos no Brasil ali um estardalhaço. O estardalhaço é pela uma situação de momento. Eu sou contra o impeachment. Não vejo uma situação do Brasil que tem impeachment. Estou contra o que o Aécio diz, tá certo? Que quer queimar ela, quer emagrecer ela, quer sangrar aquilo. Isso está errado. Acho que o Brasil hoje está passando da hora de a oposição sentar com a situação, porque essa briga política entre pessoas, entre partidos, quem está sofrendo é o povo. O Brasil está na hora de fazer uma reflexão, até porque eu sinto, eu era criança quando nós tivemos um golpe de 64. Inclusive hoje, eu tenho medo no Brasil, não é de ter um golpe de direita que nós tivemos. O meu medo hoje no Brasil é de repente a gente ter um golpe de esquerda. Por quê? Se continuar do jeito que está, o Lula, que eu tenho o maior respeito e tenho a maior admiração, ele na televisão, ele incitou o pessoal do PT a ir na rua. Isso não é uma palavra de um estadista. Não é o que o povo brasileiro está precisando. Nós estamos precisando é que a pessoa tente levar acordos. As pessoas têm, o Brasil precisa se unir. E se continuar desse jeito, se dia 13 tiver um movimento, e for um movimento grande, e dia 15 for um movimento grande, eu tenho muito medo, na realidade eu tenho pânico, tenho paura. Na semana que vem, o Brasil tem uma possível, até uma guerra civil. E nós temos que estar acordados para isso. Porque hoje, o Brasil é um país que todo mundo pode ir e vir para tudo quanto é lugar. E se o Brasil caminhar, tem uma guerra civil, e esse evento como um evento de sucesso, nós temos problema. Então, a parte verdade. Claro. Doutor, você fez várias citações, eu acho que é importante. Eu acho que a gente sai de uma eleição onde praticamente a diferença foi mínima, né? São poucos percentuais de diferença de uma para outra, então tem-se que realmente a política do Brasil e estados que concordam com que não concordam das formas que vêm. Mas eu pedi a parte justamente, fiz citações aí de planos econômicos, governos, o que fez, o que não fez, o que foi bom de um do outro, o que não mudou e tal. Uma citação de as redes sociais, né? Mas aparece na rede social, aparece no YouTube, também tem coisas muito boas que aparecem, né? Chama lá Tributo em Vida, tracinho Ciro Gomes. Se não me engano, está dividido em 6 partes. Acho que é legal, para quem tiver oportunidade, tiver um tempinho aí, de ouvir um pouquinho o que ele fala de como foi a criação do PSDB, do plano real, o que aconteceu antes, durante e depois. Tem um conteúdo muito importante que, infelizmente, muitas vezes a gente não vê na grande mídia, a gente não consegue ter acesso. Mas um amigo meu me encaminhou isso, né? Até que ele falou, você é uma pessoa que já esteve à frente aí de finanças e tal, eu achei muito interessantes várias colocações. E faz várias citações até da questão do mensalão, abrindo a questão do Jefferson, questões do Fernando Henrique e tal. Então, só dando uma dica aí, é muito legal, não sei se seria a mesma opinião do contexto do que foi no início da fala. Porque assim, na realidade, eu acho que o povo brasileiro, voltando para o povo, ele assimila muito sofrimento, porque se fosse isso, não de agora, nosso país é novo,
não é como alguns países da Europa que têm milhares de anos, né? Estamos ainda na metade de alguns. Lá tudo acontece um pouco mais lento na assimilação. Então uma crise financeira lá demora 2, 3, 4 anos. Aqui o brasileiro, em 6 meses parece que não tem mais crise, que aquela notícia não veio e tal. Então nosso povo brasileiro, nós assimilamos tudo muito mais rápido e numa dor mais profunda. Então parece que as coisas se curam mais rápidas, né? Mas nós estamos sentindo o efeito de uma crise que começou lá fora, viemos sofrendo. Não sei se o remédio está sendo a dose certa, mas precisamos de um remédio para melhorar a vida do povo brasileiro. Não, vereador, eu pessoalmente não discordo do senhor. Eu acho que tem um problema no Brasil hoje, é falta de dinheiro. Nós não temos dinheiro no Brasil. Hoje não tem dinheiro, não tem crédito, e o juro do Brasil é o juro mais alto que tem. Hoje qualquer empresa no Brasil, principalmente o setor produtivo, nós tivemos aí uma época de bonança, na época do governo Lula, onde se dava dinheiro às empresas. Eu acho que não dava para todas, mas dava para algumas, tá certo? Mas não para a maioria. Eu acho que essa situação de estar sem dinheiro no Brasil e voltar agora à inflação, o juro no Brasil está caro demais, então ficou enfiado. Na realidade, a gente caminha, nós estamos caminhando para ter um desemprego de novo altíssimo, onde nós vamos ter uma crise social, onde os programas sociais que o Lula instituiu no Brasil, eu vejo isso aí é uma coisa que é pública, os programas sociais, Bolsa Família, todos esses que eu colocaram, eu acho que tem que até ter uma reorganização, por isso que eu acho que coloquei aqui, que eu faço um apelo para o governo estadual, municipal, todos os governos, situação, o Brasil precisa de ter um pacto, ficar brigando, tá certo? Ficar falando aqui, desculpa, a Dilma vem explicar esse negócio de corrupção, me fala que foi culpa do Fernando Henrique. Isso foi uma piada o negócio desse, na época. Soltou aí até uma piada na internet dizendo que tudo era culpa do Fernando Henrique. Eu acho que não. Cada um, tá certo? Eu acho que está faltando na nossa presidente, inclusive, e o Brasil está querendo ouvir isso dela. Ela tem que falar, gente, nós erramos, o Brasil precisa de ajuste, a Petrobras está com problema, nós temos gente lá dentro que não é honesto, nós temos isso, e a gente precisa de colocar o Brasil no eixo. E isso tem que ter um pacto com todo mundo. E isso que o Brasil está precisando. Não adianta eu chegar aqui e ficar falando que a culpa é do outro, que o outro é errado, que é direita, que é esquerda, que é não. Está errado o que está acontecendo lá em cima. E isso está repercutindo para todos os lados. Só que se não assumir alguém e tentar ter um diálogo, essa semana, inclusive, o pessoal procurar o presidente Fernando Henrique para conversar, para ele tentar aproximar um diálogo entre situação e oposição. Isso precisa de acontecer. O Brasil conclama isso. Inclusive, eu acho que tinha que tentar acontecer isso antes de sexta e domingo. Porque o dia que o povo for para a rua, ninguém consegue segurar a população na rua. Nós tivemos isso naquela vez, aí, há 2 anos atrás, 3 anos, onde o povo foi para a rua e quase o Brasil entrou em colapso. Todos os governantes do Brasil arriaram as calças e ficaram refém da população. Depois a população não se juntou mais e esse período passou. Tá? Inclusive em relação a falar aqui da eleição do Fernando Henrique, o Fernando Henrique, quando ele ganhou porque o Itamar fez o Plano Real. O Itamar fez o Plano Real e o Fernando Henrique ganhou porque ter um apoio e colocou o Fernando Henrique junto com o Itamar como padrinhos do Plano Real. O Fernando Henrique, quando ganhou, a primeira coisa que ele fez, mandou o Itamar Franco lá para... Não posso falar o nome aqui, mas deu vontade de falar, tá certo? Mandou o Itamar lá para a Europa, entendeu? E isso, eu diria que o Fernando Henrique foi um traidor, tá certo? Do Itamar. O Itamar teve raiva do Fernando Henrique pro resto da vida. Porque isso faz parte da política, faz parte do nosso dia a dia. Eu queria colocar no presidente, eu maior respeito do senhor, tá certo? A gente pode ter opiniões diferentes, mas eu falei aqui hoje de coração, eu acho que isso é uma situação que nós estamos precisando. O Brasil está precisando de parar Pedro atacar José atacar o Antônio, tá certo? Nós precisamos aqui de conclamar. Nós começamos aqui, levamos para as outras cidades, para todos os estados. O Brasil está precisando de um grande pacto político e econômico.